Olá, noiva, como é que vocês estão? Todos bem? Que a graça de Deus continue alcançando a gente e fortalecendo a gente em tudo, em nome de Jesus. Somos a noiva e estamos nos preparando para encontrar o nosso amado, certo? Para quem não me conhece, eu sou a missionária Helena e o conteúdo desse canal tem como objetivo ajudar a praticar a palavra do Senhor, a não sermos somente ouvintes, mas também praticantes. E o assunto desse vídeo aqui é sobre evangelização integral nesta última hora. Você já prestou atenção no horário? Eu não sei se você sabe, mas a ciência, eu não me recordo ao certo se foi numa faculdade de Chicago, que há alguns anos atrás os cientistas fizeram um relógio simbólico e eles chamam o relógio do juízo final. A cada ano eles vão adiantando o ponteiro e em 2020 o ponteiro foi elevado para 100 segundos para meia-noite. Como é um relógio simbólico e a ciência vai sempre adiantando os ponteiros até chegar à meia-noite, vai ser o fim do mundo, simbolicamente naquele relógio lá. E por que fizeram isso? Por causa das catástrofes, das guerras e um grande medo de uma guerra nuclear que acabasse com todo o planeta. Então a ciência em si já está nos avisando, nos alertando acerca do que a Bíblia nos alerta desde muito antes, né? Para que tudo isso aconteça, um grande sinal que vai ser através da noiva do Cordeiro vai acontecer, que é a proclamação do Evangelho em massa por todos os continentes, em todos os lados. Então acontecerá uma evangelização integral, uma evangelização em massa. E nós não ficamos de fora dessa. Você e eu temos participação nisso, viu? Estamos vivendo os últimos dias, usamos as ferramentas dos últimos dias que o Senhor nos deu. E uma dessas ferramentas é exatamente aqui, a plataforma do YouTube, onde o Senhor nos colocou. E você que já é inscrito, então vamos granjear mais inscritos para que nós cumpramos o ID do Senhor, o mandado que o Senhor nos outorgou nessa última hora. Vamos olhar o relógio, não somente o relógio do juízo final, que é um símbolo da ciência, que faltam agora eles adiantarem 2020 para 100 segundos para meia-noite ou 100 segundos para o fim. Vamos olhar também para o relógio da natureza, as catástrofes, os fenômenos naturais que estão acontecendo seguidamente, não tem intervalo. Em uma parte do planeta o fogo está pegando, está matando, arrasando cidades, estados, enfim. Em outros lugares as enchentes alagando, destruindo tudo. Em outros lugares o frio. E assim vai a natureza também no seu relógio nos dizendo que está na hora final. O vídeo desse momento agora, este vídeo, nós vamos tratar exatamente do evangelismo ou a evangelização integral nesta última hora, certo? Então vamos lá. Nós vamos basear tudo que vamos falar aqui em Marcos capítulo 16, o versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nós vemos que eles falaram de Cristo em todos os lugares. Eles saíram de lá depois do dia de Pentecostes. Eles saíram, se espalharam e levaram Jesus por toda a parte, né, até chegar nos dias de hoje. A igreja primitiva, ela não precisou de mais do que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. Seguindo o modelo que lhes deixara o Senhor, os discípulos, no poder do Espírito Santo, evangelizaram simultaneamente Jerusalém, a Judéia e Samaria, até chegarem à capital de Roma no Ocidente.
Se levarmos em conta um modelo autenticamente primitivo de evangelização, cumpriremos em tempo recorde o programa divino que alcança tanto o nosso bairro quanto as nações mais distantes. Mas, para isso, temos que nos voltar ao método de evangelização simples, mas eficaz dos primeiros evangelistas missionários. Forma simples de evangelizar. O primeiro ponto que eu quero tocar aqui é que o evangelho não precisa de enfeite. Nós não precisamos enfeitar, nós não precisamos fazer espetáculos, porque a palavra em si já é poderosa, a mensagem em si já é poderosa. Quem quiser ser alcançado, quem quiser ser tocado, vai ser. Quem também não quiser, não adianta enfeitar, nem... O que eu vejo ultimamente é o seguinte, a igreja querendo se adequar ao mundo para ganhar os jovens para Jesus, para ganhar o mundo para Jesus, amados. Se as pessoas não vêm para a igreja por Jesus, não adianta a gente fazer nenhum show, nenhum espetáculo, porque só quem pode salvar é Jesus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem indica o caminho é a palavra. Não tem outra forma. Quando nós vemos esses shows e olha o que é que tem acontecido com a pessoa idolatrando cantores, idolatrando esses grandes líderes, né? Que são aquela coisa que fazem tanto enfeite e tanta coisa para aparecer, para mostrar um evangelho mentiroso, porque o evangelho é renúncia. E essas pessoas não renunciam os bens materiais, essas pessoas não renunciam à vida de pecado. Por isso é um escândalo em cima do outro, um escândalo em cima do outro. Por quê? Porque deixaram a simplicidade do evangelho, deixaram a pureza do evangelho. O que é evangelização integral, né? Não carecemos de nenhum método inovador e nem de fórmulas extravagantes para cumprir plenamente o cronograma divino de anúncio universal do Evangelho. Primeira coisa, evangelização integral. Consiste na proclamação simultânea do Evangelho em todos os âmbitos, local, nacional e transcultural. O modelo de Atos 1:8 implica uma ação conjunta, ou seja, evangelizando Samaria, Judeia e os confins da terra ao mesmo tempo. Glória a Jesus. Jesus não ordenou aos discípulos evangelizar primeiro Jerusalém, depois a Judeia, seguindo Samaria e finalmente os confins da terra. Não. O seu plano diretor era bem claro. Os objetivos. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como aos confins da terra. Assim implica uma ação simultânea da igreja. Amados, muitas pessoas estão confundindo a divulgação do evangelho com fazer movimento, a divulgação do evangelho com encher a igreja, abarrotar de gente. As pessoas estão confundindo. O evangelho ele deve ser difundido por toda a parte, por todos nós, os cristãos. Amados, nós não estamos numa disputa de quem é mais bonito, maior, mais gordo, mais magro. Nós não estamos numa disputa. Nós estamos trabalhando juntos. Então, cuida da tua missão, eu cuido da minha e ambos vamos entregar ao Senhor. Não vamos atrapalhar um ao outro, não vamos. Todos podemos brilhar sem apagar a luz do próximo. Todos podemos caminhar nessa caminhada sem pisar no pé do próximo. Então, meus amados, não é a disputa de quem faz melhor ou deixa de fazer melhor, mostrar que é ou que não é. O evangelho deve ser divulgado por nós, por todas as partes. Por uma dessas razões é eu estar aqui, numa coisa tão gigantesca destas, que é essa plataforma do YouTube que alcança o mundo todo. Então é minha responsabilidade falar o evangelho como ele é realmente. E viver o evangelho como ele é realmente. Para quê? Para que ele seja difundido mais e mais e mais. Assim como muitos outros irmãos que têm o coração sincero também o façam. Não fazer por vanglória, não fazer por ganância, não fazer para aparecer, para mostrar o evangelho como ele é de fato, sem enfeite, sem espetáculo. Isso é um evangelho integral, uma evangelização integral, quando todos trabalham no mesmo propósito de evangelizar e não de derrubar um ou outro.
Infelizmente, é justamente o que tem acontecido. O povo de Deus perdeu a noção. Eles perderam a noção. Os que se dizem de Deus, que os de Deus mesmo não perdeu noção, não, tá ligado? Mas os que se dizem ser de Deus, que botam a Bíblia embaixo do braço, perderam a noção do que é evangelismo. O evangelismo é você viver o evangelho e mostrar o evangelho para as pessoas através das suas ações e das suas palavras. E aí, juntos, cada um fazendo a sua parte, cada um cuidando do que é seu, fazer a obra do Senhor nessa última hora. Vamos fazer a obra do Senhor. A evangelização mundial pode ser bem sucedida. Ela tem de funcionar de acordo com o manual que nos deixou o Senhor Jesus no Novo Testamento. Glória a Deus. Nós temos um manual. Esse manual é a Bíblia. Leia a Bíblia, leia como Jesus traçava as estratégias para evangelizar, para dizer o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Jesus anunciou o reino de Deus. Nós anunciamos o reino da graça, o evangelho da graça. O Senhor anunciou o reino de Deus e nós anunciamos o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ensina o povo a ir para o céu. Ensina a palavra de Deus através mais das suas ações do que mesmo das suas palavras. Jesus sabia que se os cristãos não se... João sabia que se os cristãos não se amassem mutuamente, jamais se sentiriam parte do corpo de Cristo. Preste atenção nisso daqui. Parte do corpo de Cristo. Todos fazemos parte do corpo de Cristo. Todos temos uma função para cumprir. Todos temos uma função para cumprir. E dentro desse corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, tem vários membros, tem vários ministérios, tem várias pessoas de mais entendimento, de menos entendimento, mas ninguém é inútil, todos somos úteis, principalmente nessa última hora. Mas eu não sei pregar, então divulga o que eu estou pregando aqui, divulga o que o teu pastor está pregando, leia a palavra. Leve a palavra do Senhor através dos seus negócios, não seja enrolão, não seja malfeitor, não seja escandaloso, não seja aqueles contenciosos, como disse Paulo. Nós, a Igreja de Cristo, não temos tal costume, ele disse. Se algum irmão vem ser contencioso, nós, a Igreja de Cristo, não temos tal costume. Então, João sabia que o amor tinha que estar ali e ele instruiu para nós nos amarmos, João, o evangelista, nos amarmos, né? E aí, através do amor, nós teríamos condições de expandir essa evangelização integral, juntos, cada um fazendo a sua parte. Depois nós vemos aqui um avivamento junto com evangelização. O que é avivamento? O avivamento, meus amados, é quando a pessoa, ele pode acontecer individual ou pode ser coletivo. O avivamento é quando a pessoa tende a mudar o curso da sua vida para largar o pecado, então ele está sendo avivado. Quando há vontade de fazer o bem, quando há vontade de conhecer a palavra, quando há vontade de ser útil na obra de Deus, quando há vontade de não escandalizar, quando há vontade de se aperfeiçoar, isso é um avivamento. E isso pode acontecer num grupo, como pode acontecer individualmente. É necessário que aconteça isso para que você saia para evangelizar. Lembre-se que o Espírito Santo, Deus, ele não manda a igreja sem antes mandar o Espírito Santo. Ele já mandou o Espírito Santo. Você precisa dar lugar, ser cheio do Espírito para poder ir divulgar a palavra, ensinar a palavra àqueles que estão precisando, que estão carentes disso. Nenhum plano evangelístico, ainda que bem elaborado, terá êxito a menos que retornemos ao cenáculo, onde o Espírito Santo desceu lá, né? Estão falando isso simbolicamente. Sem o batismo com o Espírito Santo, não teremos o poder necessário para anunciar o Evangelho de Cristo. Evangelismo genuíno, né? Cheio do Espírito Santo. A evangelização integral requer o revestimento de poder daquele que se predispõe a falar de Jesus, tanto no seu bairro, que é o primeiro lugar que você tem que fazer, é ao seu redor, como na cidade, ou quando Deus te enviar para alguma missão no estrangeiro, ou aonde quer que Ele
escolha. Mas primeiro você tem que ser revestido do batismo com o Espírito Santo. Isso necessariamente não quer dizer que você tenha o dom de falar em línguas estranhas, então só pode evangelizar se tiver o dom de línguas. Não. O batismo no Espírito Santo é quando você entra no plano do Espírito, é quando o Espírito também entra em você e fica o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da tua vida, comandando você, você está pronto. E sabe como é que a gente sabe que estamos com Ele dentro do nosso ser? É quando nós temos aquela vontade enorme de abandonar o pecado, enorme de agradar a Ele, uma vontade enorme de louvar a Ele, bendizer a Ele e servir a Ele. É um indicativo de que você está cheio do Espírito Santo e está avivado. Depois de evangelizar, não é somente sair, entregar folheto, ganhar alma e deixar para lá. Não, existe um trabalho contínuo, que é o discipulado integral. Então, depois disso, a evangelização integral deve ser acompanhada de discipulado integral, que compreende as seguintes ações: doutrinação, integração, treinamento e identificação. Dá muito trabalho. Por isso que o Senhor disse: poucos são os obreiros, porque a maioria dos obreiros não querem fazer o trabalho como é. Eles querem somente fazer aquele onde aparece Ele. Mas o restante do trabalho, que é cuidar, que é aconselhar, que é doutrinar, disciplinar e estar ali constantemente acompanhando o crescimento, é bem complicado, porque dá bastante trabalho. Mas vamos ver agora, pontinho por pontinho, o que são essas 4 coisas. Doutrinação. A doutrinação do novo convertido consiste no ensino das verdades centrais da fé cristã, para que ele pense, haja e viva de acordo com o mandamento de Cristo. Dessa forma, poderá ele guardar todas as coisas ordenadas pelo Senhor até o arrebatamento da igreja. Leia Mateus 28 e 20. A doutrinação deve ser iniciada no ato da conversão, tendo continuidade durante toda a vida cristã. Integrações. Sem a integração social do novo crente, sua doutrinação torna-se ineficaz. O novo convertido precisa sentir que é parte da família de Deus. Não se trata de um mero exercício sociológico, mas de compartilhamento do amor cristão, ou seja, ele tem que entender que está no reino de Deus agora. Atos capítulo 2, versículo 44. João sabia que se os cristãos não se amassem mutuamente, jamais se sentiriam parte do corpo de Cristo, por isso não cessava de exortar a igreja. O amor que integra não compreende apenas palavras, mas ações afetivas. 1 João capítulo 3, versículo 18. Terceiro, treinamentos. Ainda na fase da doutrinação e da integração, o novo convertido deve ser treinado a fazer novos discípulos. A libertação do endemoniado gadareno ilustra muito bem essa etapa do discipulado radical, né? Ele queria ir com Jesus, Jesus disse: não, você vai ficar aí, que é para ganhar a vida dessa cidade aqui. Então, logo Jesus o livrou daquela legião, recomendou-lhe: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas fez o Senhor a você. E no mesmo instante o homem saiu e a pregoar quão grandes coisas fizera o Senhor. Por fim, identificação. Esta fase somente será eficaz se as anteriores forem bem executadas. A plenitude do discipulado radical será levar o novo crente a ser conhecido através do seu testemunho e postura como seguidor de Cristo. Os crentes primitivos, em virtude do seu compromisso com Jesus, eram conhecidos como cristãos. Hoje, mais do que nunca, devido à brevidade e à urgência desses últimos dias, carecemos de homens e mulheres, crianças que sejam identificadas como os discípulos de Jesus. Ou seja, uma identidade real, não falsa, né? Não ser um cristão falso, mas um cristão verdadeiro. Tudo isso dá muito trabalho. A igreja, como um instrumento de evangelização, ela precisa promover eventos que evangelizem. Aqui na Reviver eu tenho um exemplo agora recentemente, no mês de agosto, né? Nós tivemos uma exposição de Gálatas 5.
e o fluxo de pessoas não crentes que foram alcançadas foi maravilhoso. Então, nós promovemos um evento. Nós temos comissões